tem mais uns comentários que eu preciso fazer sobre a energia de Gibbs. O primeiro deles é o seguinte: eu mostrei numa aula passada uma relação muito importante que é chamada relação de Euler, ou fórmula de Euler. Eu quero relembrar para você que está associada apenas ao fato da energia interna ser uma grandeza, ser uma função extensiva, homogênea de primeira ordem. Nós provamos um teorema a respeito disso, que é o teorema de Euler, que dá origem à fórmula de Euler, que é a energia interna isso que aqui está. Lembra disso? Muito bem, mas aqui tem uma consequência imediata dessa fórmula de Euler, que é o seguinte: passe TS e PV para o lado esquerdo. Quando você faz isso, você obtém a energia de Gibbs. Então a fórmula de Euler é equivalente a eu dizer que a energia de Gibbs é μ vezes N. Ou seja, a energia de Gibbs está associada diretamente ao potencial químico, ou ainda, o potencial químico nada mais é do que a energia de Gibbs por partícula. Eu poderia ter chegado a essa conclusão de uma outra forma, que eu acho instrutiva, que é a seguinte: quando eu olho para a definição da energia de Gibbs, ou para a identidade termodinâmica escrita para a energia de Gibbs, nós temos que essa energia, ela é, quer dizer, a diferencial dessa energia, como é que é mesmo? A gente escreveu ela agora há pouco? Não, né? Tá, mas é fácil. Basta a gente olhar para lá, fazer a transformação de Legendre, a gente vai obter menos S dt. PV também comparece, então vai dar um mais V dP, e o que me interessa é o último termo, mais μ dN. A gente vê aqui, imediatamente, que o potencial químico nada mais é do que a derivada da energia de Gibbs com relação ao número de partículas, quando T e P, duas quantidades intensivas, são mantidas fixas. Tá certo? Então, μ é o quanto, potencial químico é o quanto aumenta a energia de Gibbs quando eu adiciono uma partícula ao sistema. Mas lembre, a energia de Gibbs é uma quantidade extensiva. T e P são intensivos. Então, quando eu boto uma partícula a mais no sistema, G aumenta e aumenta todas as outras quantidades extensivas ligadas a esse sistema aumentam junto. Por exemplo, a energia, o volume. Tá certo? Por quê? Porque a energia e o volume estão livres para variar. O que eu estou mantendo fixo aqui são duas quantidades intensivas. Isso quer dizer que o potencial químico vai ser o mesmo, qualquer que seja o número de partículas que eu agregue, que eu adicione a esse sistema. Como a temperatura e a pressão estão sendo mantidas fixas, adicionar uma partícula ao sistema não modifica o seu potencial químico. Não é uma função do número de partículas. Ele não é uma função. Isso, ele não depende do número de partículas, né? Então, eu começo com um sistema com zero partícula, boto uma partícula, somo uma, eu estou somando a energia de Gibbs, μ. Ou seja, nova energia de Gibbs é 2μ. Somo n menos 1 partículas, a energia de Gibbs é nμ, que foi o que eu acabei de demonstrar. Né? Então, daqui, a gente tem direto que a energia de Gibbs também tem que ser μ vezes n. É interessante mostrar por que esse argumento não funciona quando eu olho, por exemplo, para o potencial químico como uma derivada da energia de Helmholtz, por exemplo. Ele também é uma derivada da energia de Helmholtz, porque dF é menos S dt menos PdV mais μ dN, não é isso? É simplesmente a energia interna na qual eu fiz a transformação de Legendre de somar o produto TS, ou subtrair, perdão, o produto TS. Então, daqui, você vê que o potencial químico também é uma derivada da energia de Helmholtz com relação ao número de partículas, mas onde T e V são mantidos fixos.
Olha só, V é uma quantidade extensiva. Então, aqui o que está dito é, bote uma partícula a mais nesse sistema. A energia de Helmholtz aumenta da quantidade igual a μ. Mas quando acontece isso, o volume está sendo mantido fixo, artificialmente, digamos. Eu estou prendendo o volume, porque a vontade do volume é crescer junto, afinal de contas o volume é extensivo. É isso? Então, por causa disso, como o volume não aumenta neste caso, essa derivada está sendo calculada com o volume fixado, adicionar uma partícula com o volume fixado mexe na densidade do sistema. E por isso o potencial químico muda à medida que eu acrescento partículas. Então, daqui não se segue que F, por exemplo, seja μ vezes N. Tá? Isso só acontece com a energia de Gibbs porque as derivadas que eu estou tomando são derivadas relativas a grandezas intensivas. Eu estou deixando as grandezas extensivas mudarem de valor em função da quantidade de partículas que eu estou acrescentando. A fórmula de Euler, ela te diz qual é o valor em termos das outras quantidades de todas as energias livres, né? Porque, enfim, se você faz qualquer transformação de Legendre, use a fórmula de Euler, você tem quem é essa nova energia livre. Mesmo aquelas que não têm nome. Porque, na verdade, eu simplesmente fazer transformações de Legendre sobre a energia é somar ou subtrair termos exatamente iguais a esses que aqui estão. Um outro comentário importante a respeito da energia de Gibbs é que o que eu estou escrevendo aqui, em geral, se refere a um sistema que é composto de apenas uma espécie de partículas. Por isso que eu escrevo μdn. Né? Se eu tiver um sistema composto de várias espécies, então nós teremos o termo μn, ele vai se desdobrar numa soma de parcelas, uma parcela para cada uma das espécies. Então, se eu tenho, por exemplo, a diferencial da energia de Gibbs, ou melhor, vamos começar com a diferencial da energia interna. A diferencial da energia interna vai ser escrita TdS menos TdV mais soma, quando I varia de 1 até N, de μ índice I, N índice I. Ou seja, aparece um produto μn para cada uma das espécies que fazem parte do sistema de interesse. Da mesma maneira, a energia de Gibbs desse sistema vai ser soma, aliás, desculpe, aqui é um dn, né? Vai ser a soma μni.